Todo narcisista é um mentiroso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sabendo Viver. Quem não me conhece ainda, eu sou Sinara França, terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. Sou especialista em relacionamentos abusivos e transtorno de ansiedade. Eu acredito que todas as pessoas que já se relacionaram com um narcisista ou uma narcisista, estou falando de pessoa narcisista, já passou pela experiência de ter presenciado o narcisista mentindo. E sim, na verdade, todo narcisista, ele mente e ele mente muito. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha transtorno de personalidade narcisista nunca vai mentir. Então, se uma pessoa mente, não quer dizer que ela tem o transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, tem muitas pessoas que têm um vício da mentira. Seja qual for o motivo, mas ela costuma mentir muito mais do que as outras. Mas um narcisista, ele sim, ele é um mentiroso nato. O narcisista, ele mente porque ele consegue, através da mentira, enganar as pessoas. E como o narcisista não se importa em estar enganando alguém, porque a intenção do narcisista é ele ter algum tipo de benefício. E digo mais, muitas vezes o narcisista mente por pequenas coisas. Não precisa ser nada assim tão grande para que ele possa mentir. Mas claro que o narcisista, em algum momento, ele também vai falar a verdade. Agora, a mentira em si não é exatamente o que o narcisista quer. Ele quer o que está por trás. Ele quer manipular. Então, o narcisista, ele tem muito mais a intenção de te manipular do que em si mentir, tá? Ele mente? Mente. Mas na maioria das vezes o narcisista, ele está manipulando você para que você faça o que ele quer, para que você venha acreditar no que ele quer. Então é nesse momento que ele vai mentir. Se ele quer que você acredite que ele estava trabalhando naquele dia e que na verdade ele não estava, ele estava em outro lugar fazendo outras coisas, ou até mesmo estava com uma outra pessoa, então ele mente. Só que além da mentira, ele também manipula. É o que está por trás dessa mentira, a forma que ele vai mentir, o que ele vai fazer você acreditar, como ele vai te induzir, que é o mais importante para o narcisista. Então é uma mentira sempre envolvida com um jogo de manipulação, ok? Uma pessoa que ela mente muito, ela vai perdendo credibilidade perante as pessoas. Você tem aquela pessoa que está sempre mentindo, mente por bobagem, mente o tempo todo. Claro que você, com o tempo, você já passa a não acreditar naquela pessoa, porque se ela vir a falar a verdade, você já nem acredita mais, você fica na dúvida, será que essa pessoa está falando a verdade? Será que essa pessoa, ela agora está mentindo? O que eu vou pensar nesse momento? Então, falar a verdade ainda é a melhor opção, mesmo que naquele momento isso não seja bom para o outro, mesmo que não seja bom para você, mas falar a verdade ainda é a melhor opção. E o narcisista, ele sim, como a própria vida dele já é uma mentira, porque ele cria um personagem, ele o que tiver de fantasiar para poder fazer você
acreditar nele, criar um personagem de superioridade, buscar pela validação externa o que ele puder fazer para que você faça o que ele quer e venha acreditar nele, ele faz e ele não está nem aí. Ele não se arrepende se ele mente para você, se ele te manipula, ele não se arrepende disso. Isso não incomoda em nada o narcisista. Ele não vai se preocupar nem um pouquinho com as consequências das suas mentiras e manipulações, e ele também não vai se importar se isso prejudicou você, ele não está nem aí. O que ele quer? O resultado. Ele conseguiu o que ele queria naquele momento? Para ele, tanto faz. Então, os narcisistas, eles mentem com muito mais facilidade, porque na hora de falar uma mentira, isso não está ligado à emoção, ao sentimento que possa ter por uma outra pessoa, com a consciência, analisar o que está dizendo, pensar no outro. Poxa, eu estou mentindo, eu estou enganando aquela pessoa. Não, isso tudo passa desapercebido. Mentir para o narcisista é uma coisa muito natural. Só que o narcisista, ele pode também em algum momento falar a verdade. Há algo que o narcisista, ele faz até mesmo no início do relacionamento ou durante o relacionamento também, depois que já entra na fase da desvalorização, ele costuma falar algumas verdades, só que a vítima, ela não percebe. É quando ele fala de quem ele é. Nem todas as vítimas vão perceber isso, mas a maioria das vítimas de narcisistas, depois que saem desse ciclo abusivo, depois que elas conseguem a liberdade, sair dessa prisão mental, ela vai se lembrar que o narcisista, em alguns momentos, ele falou a verdade, no sentido de quem ele é. Por exemplo, o narcisista, ele pode dizer para a vítima: você não sabe quem eu sou, você não sabe do que eu sou capaz, você não sabe do que eu realmente quero com você. Se eu fosse você, eu teria medo de mim. Se eu fosse você, tomava mais cuidado. São algumas frases assim que naquele momento que a vítima ainda está no ciclo abusivo, ela não consegue perceber. E quando ele fala algo mais pesado com a vítima, como por exemplo, você toma cuidado porque eu posso fazer isso com você, tirar a sua vida. Você tome muito cuidado porque você não sabe do que eu sou capaz. Só que ao mesmo tempo ele pode falar isso e depois até brincar com a vítima. Ah, ficou com medo? Isso tudo também pode ser um teste para ver até onde a vítima ela reage ao que ele disse, para testar o medo que ela tem em relação a ele, para ver se ela vai recuar em algumas situações. E quanto mais medo, ele consegue mais manipular e controlar a vida da vítima. Então é muito comum um narcisista, durante o relacionamento, ele dizer a verdade sobre quem ele é. Mas isso ele vai saber o momento e ele vai fazer de uma forma que muitas vezes a vítima não percebe. Ele sabe que a vítima está dominada. Ele sabe que a vítima, ela não vai prestar atenção nisso. Ou se prestar atenção, logo ele vem com o quê? Com a manipulação, com o jogo, com uma certa brincadeirinha, e a vítima deixa passar desapercebido. Em algum momento, o narcisista, ele pode dizer a verdade quando aquilo, para ele, não tem muito sentido, não tem muita diferença, ou até mesmo
que aquilo ali vai o beneficiar. Por exemplo, um narcisista ele pode chegar contando uma história de alguém e realmente o que ele está falando é verdade. Ele vai contar apenas o que ele viu. Claro que na maioria das vezes o narcisista ele sempre acrescenta mais um pouco. Ele vai colocar uma pitadinha, mas ele pode chegar e falar uma verdade, sim. Agora, isso não significa que o narcisista ele não venha a mentir na maioria das vezes.